Bom, gente, o Jornal Moto Informativo está com a iniciativa de entrevistar os candidatos aqui de Brasília, do deputado distrital, para saber quais são as propostas, quais são as coisas da candidatura para o motociclismo de Brasília. Estou aqui hoje com o inspetor De Lucas, candidato pelo PRB, do número 10191 da campanha, está ali no adesivo. A primeira pergunta que eu queria comentar, né, para a turma conhecer, é qual é a sua experiência, De Lucas, com o motociclismo, né? A motocicleta sempre esteve inserida na minha vida. Desde criança, eu tenho motocicleta de 16, 17 anos, eu já andava de lambreta. Então, o meu objetivo maior era sempre ter motocicletas grandes. E a maneira que eu tive de chegar até as motocicletas grandes foi entrar ao quadro da Polícia Rodoviária Federal, no qual sou instrutor de Polícia Rodoviária Federal, sou instrutor de motocicleta, sinalização de segurança. E a partir daí eu fui desenvolvendo o trabalho de motocicleta na vida pessoal, como sempre tive motos, e também na vida profissional. Então, antes de ser instrutor, também foi batedor e tal? Agora, como instrução de trânsito, é exatamente a sinalização de segurança que a Polícia Rodoviária Federal utiliza em deslocamentos de comboio. É a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Civil, Detran, que fazem escolta de autoridade com motocicleta. Então, toda a sinalização de segurança, ela é feita com a mão esquerda, sinalizando que você vai reduzir a velocidade. Então, a partir daí, você está evitando ser colidido em sua traseira, o que acontece muito quando você para na faixa de pedestre, tem acontecido muito a colisão traseira, e a partir daí você evita, e o motorista vai saber que você está reduzindo a sinalização. A gente estudou o Código de Trânsito, descobriu que no artigo 244, você tem que ter as duas mãos no guidão para pilotar, salvo o inciso 7 para sinalização. É aí que nós pegamos toda a sinalização de segurança e passamos para a vida civil, para as pessoas deslocar com segurança nas rodovias federais. Esse é o grande trabalho que eu faço, que eu fiz, e lancei o livro Motos na Estrada, que está à disposição de todos. E está vendendo até em e-book. Já tem uma vivência de moto de muitos anos, então. Muitos anos. Eu tive praticamente as marcas que eu quis ter, motos 180, 200 cilindradas, e hoje a gente tem uma Harley Davidson também, conseguimos pagar as prestações todas, né? Estamos com a Harley Davidson também, e na Polícia Rodoviária Federal nós trabalhamos com a Harley Davidson 1670, Road King, e com a 700 NC legal. da Honda. Na campanha, já tem alguma ideia, algum projeto para o motociclismo da cidade? Como é que a campanha pretende, né, chegar no motociclista depois da eleição e tal? Sim, a motocicleta, o Distrito Federal é um estado. Nós trabalhamos no meu estado de Minas Gerais, que eu sou oriundo de Minas Gerais, é o deputado estadual. Certo. Aqui é o distrital, que toma conta do nosso distrito, que engloba toda a cidade do Grande Brasília. Então é diferente você ser federal e poder influenciar nas leis. Nós temos que fazer projetos para melhorar a vida do motociclista em Brasília. O que a gente pode fazer para melhorar o motociclismo em Brasília? Os bolsões. Parece que já tem 2 fazendo teste em Brasília, em frente à Catedral, se eu não me engano. E os motociclistas precisam de uma propaganda para que ela venha funcionar. O que é o bolsão? Você para no sinal de trânsito, os motociclistas não precisam ficar no corredor de trânsito. Eles podem avançar à frente do veículo para evitar ficar acelerando ao lado. E dali você tem mais segurança de sair a velocidade que você quiser e fazer seu trabalho. Uma primeira ideia, então, é avaliar os bolsões e ver se isso implanta em outras avenidas. Em outras avenidas em toda Brasília, porque Brasília, como projeto inicial, deu certo. Então, em Brasília você respeita a faixa de pedestre, porque na época que quem fez foi um distrital, na época, implantou na cidade, há muitos anos atrás, quando eu cheguei em Brasília já se respeitava a lei de pedestre, faixa de pedestre, né? Então, por que não em Brasília você também fazer o bolsão e você fazer um distrital um deputado distrital consegue fazer uma lei, um projeto de lei, para você ter a aula de trânsito na tenra-idade. Nas primeiras aulas da criança na escola, naquela escola básica, ali você tem a aula de trânsito até você chegar na faculdade. Esse é um sonho antigo, né? Que está até no CTB, né? Está no Código de Trânsito, você tem que ter uma verba para investir nisso. Então, em Brasília, seria seu início de exemplo para o Brasil todo. A lei da faixa de pedestre precisa ser melhorada, o bolsão precisa ser divulgado e nós podemos acrescentar ao trânsito de Brasília as pessoas terem na escola a educação para o trânsito. Porque a educação para o trânsito, ela vem de berço, ela vem de casa. As confusões que você vê, elas são intermináveis. Estão causando mortes. Nós temos exemplos do dia a dia de fechadas e colisões moto, carro. Pra você ter uma ideia, Bressa, não só a imprudência, mas também a intransigência e o estresse, né? Dos dois lados, de ambos os lados. Não podemos falar que é só do motociclista, nem só do motorista. Você tem uma opinião forte sobre o corredor, que a gente já conversou antes. Sim.
A questão do corredor ser proibido ou não, ser penalizável ou não. Sim, quando foi feita a lei de trânsito em 98, entrou em vigor em 98, foi feito em 97, Fernando Henrique vetou o artigo 57. Sim. Isso é bom esclarecer para todos, que a lei, que se não existe lei, ela não é proibida. Então você pode fazer o corredor de trânsito. O corredor de trânsito nada proíbe, não existe nenhuma lei. Porque o Fernando Henrique vetou e não fez nada para poder substituir aquela lei. Mas você pode ser notificado em 3 artigos: grave, médio e gravíssimo. Um deles é você não manter a distância lateral, frontal e traseira do veículo do seu lado. Porque no Código de Trânsito Brasileiro, a motocicleta é um veículo. E tem que obedecer às leis. De segurança. Então, você pode notificar o motociclista por não estar obedecendo aquele espaço que ela teria que ter do veículo. É o que eu falo nas minhas palestras. Por que o caminhão não faz corredor de trânsito? Porque não cabe. Se coubesse, com certeza ele iria. Então, só para complementar essa faixa, em São Paulo, um amigo meu especialista em São Paulo me diz o seguinte, aqui no Moto Capital, que em São Paulo, os motoboys, motociclistas, os mototaxistas, o que for, eles impuseram no trânsito a lei deles. Ele falou que em São Paulo hoje é o melhor lugar para você andar de moto, grande, pequeno, que for. Você não fica no trânsito, porque todo mundo abre. Não, o corredor lá tem 1,5 metro. Né? Eles se impuseram isso também. Você tem que arrancar seu retrovisor na época, hoje talvez tenha diminuído. Então hoje o corredor de trânsito funciona. Então o motociclismo ele tem que se impor. E aqui em Brasília nós temos o motociclismo mais atuante do país. Nós temos o maior encontro da América do Sul. Nós temos um trânsito, para quem gosta de moto, eu acho que eu não fui embora de Brasília até hoje, dos meus 15 anos que eu estou aqui, por causa disso. Brasília é excelente para quem anda de moto. Avenidas largas, corredores largos ainda. Não tem esquina para você ficar parando. Então eu acho que Brasília tem tudo para dar certo com o motociclismo e ser base para todo o país. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos um representante dentro da Câmara Legislativo do Distrito Federal para falar pelos motociclistas, chamar os motociclistas, o que estão precisando. Vamos fazer uma reunião aqui com todos os motociclistas, com pessoas formadoras de opinião igual você, igual o João Schultz, igual pessoas, a pessoa que promove o Moto Capital, reunir esse pessoal, os motociclistas, os motoboys, mototaxistas, reunir todo esse pessoal e acabar com essas denominações que nós criamos, porque nós motociclistas somos culpados dessa história de motoboy, mototaxista, motofrentista, jaspeiro, trilheiro, né? Nós criamos isso tudo, todos somos motociclistas. Então, eu pertenço à classe dos Harley Davidson. Não existe isso. O que importa é o motociclista que está pilotando a motocicleta. E Brasília precisa ser o exemplo para o país, com projetos inovadores, e é aí que a gente entra com o motociclismo. Já que eu gosto de motocicleta, conheço as leis de trânsito, não posso influenciar nas leis nacionais do COTRAN, porque realmente é uma coisa que precisa ser federal, legislativo. Sim. Então o distrital é para cuidar de Brasília. Vamos cuidar de Brasília da melhor maneira possível. A questão do corredor também entra essa fiscalização, por exemplo. A gente percebe, né, uma certa falta de fiscalização geral, não só de moto, de carro, qualquer um. O que o distrital tem como atribuição que pode melhorar isso com o Detran ou com... Eu sou da época, Bressan, que em Minas Gerais, eu lembro que lá tinha polícia de trânsito. Há pouco tempo a gente lembra daquele guarda que fica lá em Taguatinga, é uma pessoa querida. Nós lembro de outros policiais que ficavam no trânsito, controlando o trânsito. Esses policiais, por A ou por B, por problema que seja, sumiram esses policiais de trânsito. Você vê patrulha de rodoviária, militar, mas você não vê o policial de trânsito. E o policial de trânsito, ele está ali controlando o trânsito, mas ele está vigiando a padaria, ele está vigiando a farmácia, ele está em Taguatinga, ele está naquele trevo ali do shopping vigiando, ele está lá em São Sebastião controlando o trânsito, não só de viatura, mas ali no trânsito mesmo, controlando o trânsito, a equipe dele está vigiando. Então eu acho muito importante que nós consigamos colocar na cabeça dos comandantes da PM que é necessário que retorne o batalhão de trânsito. Existe um contrato em Brasília de Detran, Poderes, Detran, DR agora e Polícia Militar, que tem que ser tratado com bastante delicadeza para não ofender ninguém, mas levar ao cidadão, o importante é que a segurança pública do cidadão. Sim. Se você tem um policial militar rodoviário, um policial de trânsito, da patrulha de trânsito, trabalhando naquela esquina, uma dupla, ele está vigiando aquela comunidade. Então, um dos projetos também é esse. Mas ele vai poder abordar um cara que está fazendo uma... Ele é policial policial integral. Uma manobra perigosa no trânsito, sim. O cara deu uma fechada, fez uma conversão proibida, fez um gato, né? Ele está para ir para ali para isso, que a gente vê muita coisa. Eu acho que isso errada. É que o pessoal, justamente, eu acho que isso que o pessoal mais sente. Como não tem fiscalização, não tem punição, tem o exagero. Hoje nós temos o corredor de trânsito,
PT que veio para cá, e é visível que as pessoas andam na faixa. Do ônibus. O número de multas é enorme. Então, nós não estamos aqui para criar multas, não é? Eu acho que o negócio não é criar multas, é educar o trânsito, educar o cidadão. Nós temos que educar o cidadão que está hoje no trânsito. Nós temos que educar as crianças que vão entrar. Porque a gente não pode mexer num projeto de autoescola, que é uma coisa do governo. Mas o que você aprende na autoescola é nada. Básico, nada. Você aprende a pilotar uma moto de 125 no estacionamento e vai para Lusiânia para vir para Brasília de moto. Para pegar para Taguatinga e vir para Brasília. Não aprende nem a passar marcha. Nada, não aprende nada. Então nós temos que tentar reunir. Se nós tivermos um distrital lá dentro que seja motociclista da classe, que conheça moto. Porque você vê um deputado federal querer colocar placa de moto, outro querer colocar airbag para motociclista. São coisas que não tem lógica. Placa no capacete, né? Placa no capacete. Isso isso uma coisa. Eu fiz até uma piada sobre esse assunto aí. E impossível. São pessoas que não estão da motocicleta. Outras proibir garupa. Parece que São Paulo teve esse projeto. Teve. Coisas horríveis. Então, quem tem que falar sobre motocicleta é o motociclista. E se nós tivermos um motociclista na Câmara Distrital, eu acho que vai ficar mais fácil. O item que a gente estava lembrando agora é a questão das vagas dos estacionamentos ou vagas para moto, né? As poucas vagas que tem, geralmente são para moto pequena, lógico, 90% do mercado, né? As medidas de estacionamento são para motos pequenas, a medida que eles utilizam para estacionamento em moto. E em muito lugar não tem, né? Não tem. O interessante é que eu estava conversando com pessoas motociclistas do meio, nós temos moto grande, temos o prazer de ter, e todos vão ter moto grande, porque o Brasil está caminhando para isso, ter a moto que quiser. E nós temos condições disso, o país nosso vai levar a pessoa até a moto que quiser. Nós temos que ter um estacionamento com maiores tamanhos, né? E também ter disponibilidade para estacionar. Nós temos um problema sério em Brasília, estacionamento de veículos. Então incomoda, geral. Automóveis, incomoda quando você fala em estacionamento para motocicleta. Mas tem que ser criado, debatido, discutido, como vai ser feito esse trabalho, um espaço justamente debatido, orientado, porque são poucos, mas existem atritos, né, entre o motociclista e o motorista quando um ocupa a vaga do outro e tal. O carro não ocupa a vaga da moto, é difícil. Não, isso. Mas a moto ocupa a vaga do carro. 1, 2, 3, 4 motos. Sim, você chega com a moto, né, se ele estiver sozinho, ele já houve dá muitos atritos de motos paradas e você colocou a moto na vaga de um carro. Mas o veículo é moto é veículo igual do carro, mas você tem que evitar isso. Os mais pacientes explicam, né? Os mais impacientes se atritam. Os outros se atritam. Então já existem casos específicos. Nós temos que debater, é o que eu falei, Bressan. Nós temos que sentar com um grupo de motociclistas e falar o que nós precisamos. Vamos fazer um projeto de lei baseado em quê? Quem vai fazer esse projeto de lei? Mas com quem seja motociclista, não um advogado que não conhece nada do escritório e virou deputado e quer pôr um projeto de lei. Vamos trabalhar com motociclismo. O estacionamento de moto, ele deveria ser liberado. Você não deveria pagar estacionamento de moto nem estacionamento particular. Isso é fácil para o governo. O estacionamento tem que ter 10% da área, ou 5% que seja, para motociclista. Tem gente trazendo ideia que na Europa a moto estaciona na calçada. Pois é, mas é complicado. Não sei se funciona bem aqui. Porque a motocicleta é um veículo. Se você estacionar na calçada, você está cometendo mais um erro. Então, é tudo ser estudado. O que eu falei, a gente faz a brincadeira do Tiririca, vamos aprender, né? Mas é verdade, nós nunca fui deputado. Para mim chegar lá, eu tenho que saber o que nós vamos fazer. Vamos reunir. Na área de segurança pública, eu sou formado e pós-graduado em segurança pública, então eu posso falar de segurança pública. Eu posso falar sobre segurança privada. Mas eu não posso falar muito sobre saúde e sobre educação, que são coisas que são de outras áreas. A gente quer fazer, quer entender. Vamos reunir quem seja da área. Segurança pública, você reúne com os agentes penitenciários, vamos ver o que vocês estão precisando dentro do estado de Brasília. Coisa que esteja dentro do estado de Brasília, dentro do distrito, é uma coisa fácil de ser feita. Agora, a coisa que extrapola isso, a gente não pode fazer. As pessoas me perguntam, você é um funcionário público federal, é um policial federal e está candidatando para o Distrito Federal. Então, o que eu posso fazer pelo motociclista do Distrito Federal? E nós fazemos aqui, nós vamos ser exemplo do Brasil todo. Porque nós somos janela para o Brasil. Os brasileiros têm que conhecer Brasília. Brasília é uma cidade linda, Brasília é a cidade mais bonita do país. E essa história que vem ladrão, que vem não sei o quê, que todo mundo faz aquelas piadas, fala de Brasília, não sei o que na cueca, não sei o que, essas coisas têm que acabar, porque Brasília é uma cidade muito bonita e merece o respeito do brasileiro. O brasileiro tem que vir conhecer Brasília. E nós temos que levar essa imagem positiva para fora de Brasília. A faixa de pedestre é um exemplo claro. Ela funcionou e vai funcionar sempre.
Só que nós temos um público flutuante tão grande que estão causando os acidentes, que não param na faixa. Não conhece. Mas a partir do momento que nós finalizarmos, é o básico. Eu adoro meu livro, eu gosto, fiz com o maior prazer, fiz uma pesquisa ótima, as pessoas reduzem a velocidade, todo mundo vai entender. Na hora de acelerar, vamos acelerar. Então, quem conheceu o livro Motos na Estrada vai ver que é um bom livro, vai ver que eu sou um pesquisador e que gosto, que posso acrescentar sim para o trânsito de Brasília. Não estamos com o livro aqui hoje, né? Eu fiquei de trazer o livro, eu estava numa reunião em outro local, não deu para trazer. Então, agradecemos aqui a presença do De Lucas. Nós agradecemos o Moto Informativo, o jornal Moto Informativo, o espaço que cedeu para a gente, e vai ser bom conversar com outros candidatos para todo mundo ter a opinião formada. O 10191, 191 é o número da Polícia Rodoviária Federal e o 10 é do partido, 10191, Inspetor De Lucas. Joia. Vamos ver o que a gente pode fazer a diferença aí. Parabéns. Obrigadão.